todo o povo israelita havia tomado a cidade de Jericó, depois que as muralhas caíram, e passou a viver ali. A segunda cidade a ser tomada seria Ai. Josué, ele mandou alguns espias ir até a cidade para ver como que era a cidade, como que era seu povo e trazer notícia. Esses homens se deslocaram e voltaram muito animados, dizendo que eram poucas as pessoas e que não precisava levar todo o povo israelita. Josué escolheu 3.000 homens e eles foram até lá. Chegando, eles foram surpreendidos pelos habitantes que feriram 36 entre eles. E o restante do povo fugiu pelas colinas. E chegaram a Josué e contaram tudo o que tinha acontecido. Era uma surpresa muito desagradável, porque eles vinham de uma batalha onde eles venceram com Deus de maneira espetacular. Então eles estavam animados, achando que a segunda cidade seria assim. Houve uma derrota e esses homens foram feridos. E Josué, depois que rasgou suas vestes, ele prostrou-se com o rosto no chão, diante da arca do Senhor, para falar com o Senhor tudo que ele estava sentindo, a decepção, a tristeza. Até aquele momento, ele não compreendia por que foi tão bem sucedido na primeira batalha e agora essa derrota tão terrível para um povo mais fraco, em menor quantidade. E, juntamente com os sacerdotes, eles jogaram terra para cima pela decepção e pelo desânimo. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar a este povo do Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Josué, porque perderam aquela batalha, ele questionou a Deus. Assim como o povo no deserto questionou a Moisés por que Moisés levou eles para o deserto para passar por tantas dificuldades, se eles poderiam ter ficado no Egito, esquecendo-se que no Egito eles sofriam muito, eram explorados, escravizados, não tinham direito a nada, não tinham cidadania, mas nós humanos temos essa mania de quando alguma coisa dá errado, a gente pensa que o Senhor não está cuidando de nós, que não há mais bênçãos para a nossa vida. Essa derrota não era à toa. Ah, Senhor, que direi? Por Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? O que acontecerá agora, a partir daquela derrota, que o povo da terra, os cananeus e os demais, sabendo que eles fugiram e que alguns foram feridos, eles iriam desarraigar até o nome deles daquela terra, iria dizimar a todos eles. E que seria do nome de Deus? Aqui ele está apelando para o sentimento de Deus, como foi feito no deserto, quando Moisés intercedeu pelo povo e falou com o Senhor, mas se o Senhor destruir esse povo por causa da prevaricação, da idolatria, o próprio Egito vai dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito para fazê-los morrer no deserto. Aí o Senhor voltou atrás e preservou o povo. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram o anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. O Senhor, ele está esclarecendo para Josué o que havia acontecido, e Josué não estava sabendo de nada. Muitas vezes, nós ocultamos um pecado, nada escapa aos olhos dele. Pode que ninguém esteja sabendo, nós estamos posando de pessoas corretas, que estamos andando após Jesus, mas temos alguns pecados que ninguém sabe, apenas o próprio Deus.
E é um erro muito grande. Nós temos que confessar, arrepender deles. E o Senhor nos honra, porque nos perdoa. E Ele não mais lembrará desses pecados que são perdoados. Quando esse povo ia tomar Jericó, o Senhor avisou que eles não tomassem nada deles. O que fosse ouro, prata, ferro, cobre, bronze, eles deveriam ser levados para a casa do Senhor. E o restante das riquezas que encontrassem era para deixar para lá, porque seria um anátema, uma maldição para o povo todo. O pecado de um poderia respingar consequências em todo o povo israelita. Então o Senhor avisou que não era para tocar em nada. E agora, neste momento, a consequência estava acontecendo, porque eles perderam a batalha contra o povo de Ai. A pessoa que havia furtado havia escondido o que havia pego nesse lugar. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Muitas pessoas fazem coisas que não agradam ao Senhor. Compram coisas roubadas, muitas vezes sabendo que a procedência é maligna, é fruto de roubo, e isso traz problema para uma casa, para uma família, porque é anátema quando a pessoa pega alguma coisa que está condenada, que é amaldiçoada. Foi o que aconteceu aqui nesse texto. Alguma coisa estava escondida entre aquele povo, fazendo algo muito ruim. Eles não puderam subsistir aos inimigos, porque estavam fracos. O pecado enfraquece, o pecado entristece. E o pecado que está oculto, ele tem que ser confessado para que a pessoa se arrependa e o Senhor perdoe. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de ti. Então eles teriam que tirar esse anátema, essa maldição entre o povo do Senhor. Nós também temos que olhar e observar. Nós não devemos ter em nossa casa um ídolo, alguma coisa mais do que nós olhamos para Deus. Muitas vezes, pessoas são apegadas a objetos, a carros e mesmo a próprios filhos, e amam mais e adoram mais do que ao próprio Deus. E isso traz problemas, traz consequências desastrosas, porque o Senhor, Ele nos fez para que nós possamos adorá-lo, ser fiéis a Ele. E a pessoa que ama qualquer coisa ou pessoa a mais do que Ele, é maldição para a nossa vida. A nossa vida não prospera, porque estamos adorando alguma coisa no lugar de Deus. Então, esse anátema teria que ser descoberto, arrancado dali, para que a bênção do Senhor ela retornasse, voltasse para o seu povo, porque ele queria deixar o povo, não andar com eles, com o povo mais, porque eles estavam prevaricando, contrariando o Senhor. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Há certas coisas que quem pratica está agindo como um louco. E só um louco pode praticar coisas que nos afastam de Deus e permanecer fazendo a mesma coisa. O Senhor resolveu tirar sorte. Na história dos sacerdotes, tinham 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E também tinham letras com o nome dos patriarcas. Quando eles queriam consultar a Deus, eles consultavam através dessas pedras, dessa história, que era Urim ou Tumim. Então, quando tinha alguma coisa para ser resolvida, eles usavam esse sistema. E o Senhor falava através dali. Não havia o que questionar, porque era o próprio Deus que respondia à consulta. E quando foi tirada essa sorte, descobriu-se a tribo de Judá. A tribo de Judá
é aquela de onde descende Jesus e também o rei Davi. Depois que tirou sorte sobre a tribo, tirou sobre as famílias. E as 12 tribos vendo o que iria acontecer. E no momento que a tribo de Judá foi tomada, as outras tribos devem ter descansado, porque ninguém sabia quem, de que tribo que era, de que família que era. Descobriu-se que a pessoa que transgrediu era da família dos Zeraitas, de Zerá. Então, foi cada vez mais afunilando para chegar até a pessoa que havia cometido o pecado. E depois que tomou da família, foi de homem a homem a consulta. E de homem a homem, chegou na casa de Carmi, e através de Carmi, chegou-se ao filho Acã. Acã que havia prevaricado. Porque quando foram tomar Jericó, o Senhor já tinha avisado que não tocasse em nada, porque seria anátema, não seria do agrado do Senhor. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Essa é a recomendação do Senhor. E se eles não obedecessem, haveria uma punição muito severa. Era isso que estava para acontecer. Então, disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Essa confissão não era de livre e espontânea vontade, porque ele poderia, antes, ter arrependido, procurado Josué, confessado a Deus e até ser perdoado. Mas a esperança de Acã é que ninguém ia saber, porque ele ocultou dentro da tenda, ele fez um buraco, colocou tudo lá dentro, ele pisoteou aquela terra, ele deve ter colocado algum tapete, alguma coisa, para que ninguém desconfiasse. Então, essa confissão, ela foi obrigatória, porque ele estava sendo confrontado e ele sabia que, através dessa sorte, era o próprio Deus que falava, que estava revelando. Verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ele vai tentar justificar. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ele confessa que houve cobiça. Ele cobiçou aquilo que não era dele, em que ele não poderia tocar, porque o Senhor Deus já havia avisado para todo Israel que não tocasse em nada, até o que deveria ir para o tesouro do Senhor, que era a prata, o ouro, o bronze, o ferro, ele levou para a sua tenda. E quando ele fala da capa babilônica, ele encheu os olhos, deveria ser uma capa muito bonita, e aqui, como que, ele valoriza tanto esses objetos, que parece que ele tenta justificar que ele foi tentado de maneira quase que sobrenatural, algo que não pudesse resistir. O Senhor não permite que nós sejamos tentados mais do que possamos suportar. Nem Satanás consegue fazer isso, porque o Senhor nos dá o escape. Todos seus filhos são protegidos nesse sentido. Ele foi tentado pela sua própria ganância. Não precisou nem de Satanás agir, porque ele estava na carne e deixou-se levar pela ganância e pela cobiça. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo de Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, e a seus bois e a seus jumentos,
e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Acor significa tribulação. E disse Josué: porque nos turbaste, o Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras e os queimaram a fogo. Se o Senhor não tivesse avisado quando eles partiram para a batalha em Jericó, o Senhor não cobraria. Mas ele estava cobrando porque todos estavam cientes. Ele não agiu com inocência. Ele agiu o que sua ambição ditou para ele. Então ele não tinha como ser perdoado. Recebeu, não só ele, como toda a sua família, esse castigo de ser apedrejado até a morte. E tudo que ele tinha foi jogado no fogo. Nada sobrou. Porque o Senhor também não levaria para o seu tesouro aquelas coisas que significavam anátema. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor de sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. O Senhor nos capacita para resistirmos a Satanás, para resistirmos o apelo da nossa carne. Muitas vezes fracassamos mediante arrependimento. E sendo sincero esse arrependimento, o Senhor nos perdoa e não fará lembrança mais desses pecados. Não porque o Senhor esquece, o Senhor não tem amnésia, mas porque Ele não vai nos cobrar no dia do juízo, porque nós arrependemos de coração, com o coração contrito. Em Provérbios 28:13, disse o seguinte: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa encontrará misericórdia. O Senhor conhece o ser humano, Ele sabe de nossas fraquezas. Só Jesus pisou nessa terra e não pecou. Então, o Senhor, Ele sempre nos conclama a arrepender. O Espírito Santo fala em nós. Quando praticamos algum ato que contraria o Senhor, o Espírito Santo fala mais alto e nós voltamos para Ele. E com o coração sentido, com o coração contrito, nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. Nós não devemos ocultar pecado. O pecado oculto é perigoso, porque há uma acomodação do pecador por achar que ninguém sabe, que ele não vai ser execrado, que ele não vai ser envergonhado. O que importa não são os homens, e sim Deus, porque não adianta agradarmos aos homens se não agradamos a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.